Bom dia! Hoje começa uma nova jornada de aquecimento para o T-Power. Serão 9 lives com temas que vai surpreender você. Então, fique de olho nos nossos movimentos. Mônica e Helena, que vai entrar aqui daqui a pouquinho, para falar sobre por que os homens se sentem vazios mesmo tendo tudo. Então, mais uma jornada. Vamos chamar a Helena aqui. Então, hoje eu quero falar contigo, falar com você, homem, né? Essa pessoa que é o primeiro lugar lá na sua família que criou, né? E disseram que tudo para você, o que era ideal, mas esqueceram de olhar os sentimentos, as emoções. Disseram que o ideal era carreira, bens, talvez uma família, mas sente um buraco muito grande, um vazio muito grande existencial masculino. Mesmo quando tem sucesso profissional e estabilidade material. Então, veja só, né, o que precisamos ver aqui, que pode mudar a sua vida. Vamos aguardar um pouquinho. A Helena deve estar entrando, vindo lá de Portugal, junto com a gente. A gente vai explorar essa raiz, o vazio existencial masculino, mesmo quando há sucesso profissional e estabilidade material. A live trará para você uma visão psicanalista sobre a desconexão com o eu verdadeiro, além da influência de traumas inconscientes e bloqueios emocionais não resolvidos. Tanto o homem como a mulher, existem muitos bloqueios que paralisam a vida. Aqui. Como seria olhar para essa pressão, né? Essa pressão de ter sucesso, essa pressão que precisa ter dinheiro, que o corpo informa, ainda assim se sente perdido. Esse sentimento de insatisfação, esse sentimento de solidão e confusão emocional. Quantos de nós ainda não tem tanta confusão emocional? Então vamos falar sobre esse vazio do masculino moderno. Vou esperar mais um pouquinho, que a Helena está chegando. Às vezes a conexão demora um pouco. Então, muitos homens, né, pode ter tudo no sentido material, esse status, carreira, relacionamento, e se sentem vazios internos. Isso pode acontecer por quais são os motivos, né? Falta de propósito real, que é ter sucesso externo, não significa que as pessoas encontrou algo que realmente é sentido à sua vida. Propósito vai além das conquistas, está ligado ao que nos move de forma profunda. Então, como seria olhar para qual é esse propósito? Como seria olhar o que realmente me faz feliz? Desconexão emocional. Também a gente vai falar essa desconexão, né? Que muitos homens foram ensinados a suprir suas emoções, suprimir, esconder, a não demonstrar a sua fragilidade. Isso pode levar a uma emocionalmente pobre, a uma vida pobre. Por quê? Porque quando as nossas emoções estão negativas, se sente com desejos, busca nos vícios esses desejos. Será que a Helena não está conseguindo entrar aqui? Busca
na compulsão pela comida e tantas outras coisas. Helena. Aqui. A Helena já vai entrar. Bom dia, Helena. E que você está chegando aqui. Estou aguardando você entrar. Já mandei o convite para você. Então, nesse outro aqui. Já enviei o pedido para você. Bom dia. Bom dia. Espera, som. Qual é? Tá me escutando? Ah, sim. Ok. Bom dia. Aí, Helena? Bom dia. Quanto tempo? Está tudo bem? Tudo bem? Espera. Tá frio, né? Ai. Ah, bom. Bem, Espera. É sim. E então? Prontas? com Vamos começar a certeza. nossa jornada? Isso aí. Já comecei falando da nossa jornada de aquecimento, que a gente vai ter 9 lives na sequência. A gente está falando sobre esse vazio do masculino moderno, essa falta de propósito real, essa desconexão emocional, essa solidão disfarçada, essa pressão por desempenho constante e essas expectativas externas. Então, O meu som está muito baixo, mas eu consigo ouvir. Não muito bem, mas consigo ouvir. Antes de passarmos para a nossa primeira palestra de 9, quero-te dar os parabéns e quero-te felicitar pelo livro que tu lançaste agora com outras colegas terapeutas também, não é? Que é esse que está aí atrás, isso. não é? Terapias integrativas. Quem quiser adquirir, pode me chamar, né? Já disponível. É muito importante, com muita informação então sobre diferentes abordagens, diferentes terapias, é muito, muito bom. Outra coisa que te quero falar, hoje é a abertura, é o aquecimento de 9 lives que nós vamos fazer para a abertura da nossa mentoria da Power. Portanto, no final nós vamos já dar várias indicações de como é que se vai passar essa mentoria. E é importante que todas as pessoas que estejam interessadas, a mentoria é para o masculino, para o homem, mas a mulher primeiramente também pode participar e segundo, estejam muito atentas, mulher, feminina, porque tanto no meu Instagram como no teu, o nosso público é mais feminino, não é? É normal. Mas vejam, assistam a esta live até ao final, porque sem dúvida que vocês vão se aperceber de várias características no vosso companheiro, no vosso marido, no vosso namorado, no vosso noivo, que ele possa estar a passar agora neste momento e por falta de compreensão, por falta de conhecimento de vossa parte, vocês não sabem lidar com essa situação. Portanto, pode ser um bom presente vocês oferecerem, indicarem os vossos companheiros para eles virem fazer esta mentoria muito importante nos dias de hoje. Porque, não sei se vocês sabem, 75% dos suicídios a nível mundial
ele é da parte do homem, ok? Da parte do homem. Porquê? Por o homem ser um ser humano muito fechado. É aquele ser humano que passa por diferentes situações na sua vida e não se exprime, não fala, por várias características que o fizeram assim desde pequenino, desde casa dos seus pais. Algo que nós vamos agora desenvolver nesta live, eu e a Mónica, vamos vos mostrar o que é que eles podem estar a passar neste preciso momento e vocês não conseguem detectar. Estou a falar para as mulheres e para o homem também, não é? Portanto, 75% dos suicídios a nível mundial. Não é coisa pouca, está bem? É o masculino. Bom, Mónica, vamos então passar para a nossa live, minha querida. Muito bem, então. É muita gente, né? Muita gente que precisa olhar para suas emoções, né? Porque dizem que quem não controla suas emoções é escravo de si mesmo. Então, vamos olhar para tudo isso, né? Angélica está aqui, sim, falou sim, eles sofrem muito, né? Tanto as mulheres como os homens sofrem muito e a gente precisa olhar para essas emoções e se libertar de uma vez por todas. Então, hoje a gente vai falar sobre esse vazio, né? Esse vazio masculino. A gente vai fazer 9 lives, deixa eu falar os temas das lives, então, né? Vai ter o tema no sábado, dia 19 de abril, a gente vai falar o que está por trás da procrastinação e da autossabotagem. A live do dia 3, na terça-feira, na live 3, na terça-feira do dia 22 de abril, a gente vai falar o tema O Homem Também Sente, né? Como lidar com a raiva, a ansiedade, a pressão sem perder o controle. A live número 4, que vai ser na sexta-feira, no dia 25 de abril, a gente vai falar o tema sobre você sabe mesmo quem é você ou apenas está sobrevivendo. Então, olha só quantos temas interessantes, né? A live número 5, que é na terça-feira do dia 29 de abril, a gente vai falar sobre como ativar o verdadeiro poder masculino sem cair em arrogância ou submissão. A live número 6, que é na quinta-feira, no dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, a gente vai falar o tema Você está preparado para lidar com sua própria vida? A live número 7, na segunda-feira, no dia 5 de maio, a gente vai falar sobre a jornada do homem forte, como transformar a dor em poder. A live número 8, na terça do dia 6 de maio, a gente vai falar o que você precisa abandonar para se tornar um homem de poder. E a live número 9, na quarta-feira, no dia 7 de maio, que é a véspera da mentoria, a gente vai falar sobre a hora é agora. Está pronto para ser homem que nasceu para ser? Então, olha só quanta coisa e consciência vocês vão tomar nesses 9 dias. Então, Helena, fala pra gente como um homem identifica essa solidão disfarçada, esse olhar de ter muitos contatos e não significa ter uma conexão reais, né? Que eles têm bastante pessoas ao seu redor, mas se sente vazios, sente essa falta de intimidade emocional e também de não sentir realmente visto ou compreendido no meio em que vivem. Fala um pouquinho sobre como identificar essa solidão do masculino. Não sei o que é que eu fiz no meu telemóvel, ele não está com muito bom som, mas eu vou tentar... Tenta dar volume na lateral para ver. Tenta dar um pouquinho de volume na... Não, sabes porquê? Eu fiz um passo muito rápido, porque eu estava no meu outro Instagram, no GTT Europa, desliguei e vim para aqui. E talvez alguma coisa tenha bloqueado, mas tu perguntaste como identificar... essa solidão do masculino. A solidão do masculino. Nós conseguimos identificar essa solidão no masculino, por vezes, quando esse homem ele mostra atitudes de mais extrovertido. Quando esse homem ele está no meio dos amigos e é a pessoa que mais quer dar nas vistas, que mais quer falar, que mais quer se expressar. Essa é uma das formas de nós identificarmos que esse ser humano que ele está em isolamento emocional, quando ele quer então estar-se a demonstrar demais. Outra das formas que nós podemos identificar é quando ele realmente está isolado no seu casulo, na sua casa,
e não se as pessoas convidam, ele é convidado para ir a esta ou aquela festa ou àquele evento, ou ir simplesmente sair, estar com os colegas, e ele recusa constantemente. Isto, claro, não é uma vez, não estamos a falar de que esse homem faça isso uma vez, mas sim que ele constantemente está a recusar. Outra das formas de nós identificarmos é quando esse homem ele é muito reativo. Quando ele é reativo, ele reage em situações que não havia necessidade de ter essa reação muito brusca, muito bruta, ele tem essas reações. Isto são algumas formas de nós identificarmos que esse homem está com um isolamento emocional, que ele está a se esconder, que ele está-se a reservar e não quer olhar, ou pelo menos não quer demonstrar que está em um sofrimento interno, ok? Isto são algumas das identificações que nós podemos ver, mas existem outras, claro, pois nós ao longo desta palestra nós vamos falar. Agora, Mónica, eu pergunto o seguinte, quando o homem ele está então desconectado também emocionalmente, o que é que tu podes nos dizer a mais, como é que podemos identificar mais? Então, Que quando esse homem então está numa profunda desconexão. ele acaba evitando conversas profundas, quando a gente chama ele para conversar, a gente chama ele para uma conversa, olho no olho, ele disfarça, ele não quer olhar no seu olho, ele quer fugir da situação, ele não quer ter um diálogo aberto para mostrar o que ele está sentindo, ele foge de assuntos emocionais, íntimos, preferindo manter tudo no superficial, né? Então, são relações que não têm profundidade, são relações que se pedir qualquer coisa a pessoa sai correndo, não quer olhar para o que está sentindo. Ela busca uma constante validação também, que ela pode parecer muito confiante, mas demonstra uma necessidade de elogios ou reconhecimentos constantes. Então, são tantas outras coisas, ou ele está sempre ocupado, ele preenche o tempo com trabalho, academia, hobbies ou redes sociais, né? Pode ser uma forma de evitar o silêncio da mente, porque é no silêncio que a gente se conecta com o nosso ser, é no silêncio que a gente precisa pensar e olhar para aquilo que está nos incomodando. Então, fugindo disso, ele acaba se escondendo atrás da sua própria solidão. Então, são tantas coisas que podem ser vistas dessa forma, olhada, se entendendo, porque quando a gente entende esse movimento, o que a gente está buscando, a gente entende por que a gente está se sentindo com tanta solidão. Helena, então, o que realmente os relacionamentos superficiais, esse relacionamento que o homem cultiva de sair com uma pessoa, sair com outra pessoa, seja em relacionamentos, enfim, seja em amizade, está sempre pulando de um galho em outro, e que acontece, o que acontece com as emoções quando o homem está nesse estado? Eu estou aqui a tentar me localizar aqui no coisa que tu me enviaste. Onde é que nós estamos? Na página 2. Na página 2. Isso, que é o que realmente os relacionamentos superficiais que o homem cultiva. Peço desculpa, além de estar a ouvir mal, está desconectado emocionalmente, é esta? Isso, que está desconectado emocionalmente. Que essas relações superficiais que ele mantém sem ter laços profundos. Bom, penso que seja por aqui. É que eu realmente não tive tempo para estar a olhar aqui ao nosso script, aos nossos apontamentos, mas eu vou falar de meu conhecimento. Deixa cá ver. Quando o homem está desconectado, isto é emocionalmente, ele pode aparecer presente fisicamente, é isso? Isso. Não, Mas eu fiz a pergunta antes. Eu fiz a outra pergunta agora. Essa aí é a pergunta que você vai fazer para mim. É a pergunta antes dessa, que é a pergunta que eu estou fazendo para você. O que realmente esses relacionamentos superficiais? Ok. Relacionamentos superficiais. Não tenho muito conhecimento. Bom, em
relação a isso, quando o homem está nesse lugar de sofrimento, ele usa os vícios e as distrações, não é? Como o álcool, os jogos, redes sociais e até outros vícios mais leves podem funcionar como fuga da solidão. Demonstrações subtis de carência, comentários como ninguém liga para mim, como ninguém repara o que é que eu estou a passar, como é que as pessoas não estão-se a perceber, mesmo num tom de piedade, ou seja, naquele lugar de vitimismo. Pode ser pedidos elevados em atenção. Crises existenciais silenciosas, questionamentos sobre propósito, sentido de vida ou ou rumo das coisas, mesmo quando tudo parece estar extremamente bem. Você tens mais algo em específico em mente ou que queiras acrescentar, Mónica? Então, né, esse motivo que leva a gente a ter, as pessoas ter crise de carência, né, é porque não estão conectados com si, não fazem coisas que realmente ama fazer para si mesmo, se ama na integridade, cuida da sua autoestima e também busca ter relacionamentos saudáveis, onde tem uma troca de amor mútuo, né, entre os parceiros em si. Então, okay, né? Então deixa-me cá, é melhor eu tentar dizer algo de mim, senão eu perco-me. Eu já te faço aqui a pergunta. Uma coisa que eu queria acrescentar então, em relação a isto, de que forma é que o homem, que ele tem estas relações superficiais. Principalmente é aquele homem que dá demais na sua relação. Ele dá demais porquê? Porque ele pensa que através dessa entrega, dessa grande entrega, que ele vai passar a ser visto então como um ser humano que está perfeitamente bem a nível emocional e a nível psicológico, ou seja, é aquele ser humano que ele, quando está a dar, a pessoa não vai ver que possa estar com alguma fraqueza, que ele possa estar com algum sofrimento, entendes? Então, é aquele ser humano que é muito atentivo, que cozinha em casa, que faz as lidas de casa, que está muito presente, que não sai, que recusa sair com os seus colegas, com os seus amigos, para estar presente na relação, para que do outro lado ele não veja então essa debilidade, não veja essa fraqueza. Portanto, normalmente o homem ele fecha-se muito, dificilmente ele vai expressar que ele está nesse lugar de sofrimento, que ele está traumatizado de alguma forma, com algum problema que ele teve lá na infância, não é? Isto entrando já um bocadinho mais, ele, tendo consciência de tudo isso que passou, para não ser visto, não ser detectado, não ser descoberto, ele é como se arranjasse um ramo de flores à volta dele, de uma perfeição. Por ser um homem perfeito, eu dou-te tudo, eu dou toda a minha entrega, para então tapar esse sofrimento, essa dor interna que está lá nele, ok? Então eu vou-te fazer aqui a próxima pergunta. Então, Mónica, como identificar quando um homem está conectado emocionalmente? Agora, neste caso, já está conectado. Então, né, que é o que acontece, né? O homem é desconectado emocionalmente quando ele está o quê? Ele está emocionalmente, ele pode parecer presente fisicamente, mas ausente em profundidade, aquela parte que não olha no olho, não interage olhando com o seu sentimento, mostrando aquilo, disfarça o tempo todo aquilo que está sentindo, busca fazer algo o tempo todo, estou fazendo algo, não tenho tempo para isso. Essa desconexão por um ser, né, um mecanismo de defesa, um resultado de traumas, né? Esse cansaço emocional, ele está sempre cansado, até com questões culturais. Então, eu vou falar algumas coisas mais claras sobre isso, né? A falta de empatia, ele evita vulnerabilidade, ele tem conversas rasas, né? Distanciamento de momentos importantes, dificuldades de criar e manter intimidade emocional,
tem reações exageradas, né? Foco no raciocínio prático, uma dificuldade de valoriza muito para resolver o que sentir, ao invés de acolher um problema emocional, olhar para isso, tentar resolver essas soluções práticas. Então, essa falta de empatia é a dificuldade de perceber ou se importar com o que o outro está sentindo, né? Ele pode parecer frio, indiferente diante de emoções alheias, evita a vulnerabilidade de mostrar quem realmente é, cria uma armadura em si, né? Uma armadura gigante que daí acaba se escondendo de tudo e de todos e não fala sobre os seus próprios sentimentos, evita chorar, mostrar a fraqueza, admitir o medo, a tristeza, a insegurança que todos nós temos. Quando a gente olha, limpa todas essas emoções de medo, tristeza, insegurança, desejos exagerados, a gente cria coragem para mudar tudo que a gente precisa na nossa vida, inclusive se conectar com pessoas saudáveis e emocionalmente, que é o que nos leva para além, nos leva para um outro lugar mágicos, né? Coisas que a gente nunca imaginou que podia viver um dia. As conversas rasas, né? Foge dos temas emocionais, evita as DRs, as tais DRs de sentar, vamos conversar aqui, vamos se entender, vamos ver o que a gente pode melhorar nessa relação para que seja harmoniosa, tanto como com a família, tanto como o relacionamento amoroso e tanto com os amigos ou na profissão, colegas de trabalho. Esse olhar com carinho, né? Se limpar aquilo que está emanando para outra pessoa negativamente para entrar de coração aberto e ganhar o que veio buscar. Esse distanciamento, que é em momentos importantes, quando alguém se aproxima sofrendo e passando algo significativo, ele se afasta ou finge que nada está acontecendo. Né? Quantas vezes a gente tem um relacionamento, está com uma dificuldade, quer conversar com o parceiro, ou o parceiro quer conversar com você, e a pessoa foge, se demonstra, não é nada comigo aqui, né? Como seria olhar com mais consciência e mostrar, existem várias possibilidades para sair desse lugar. Qual lugar você escolhe, qual atitude você escolhe para mudar essa sua situação? Por isso a importância de se autoconhecer, porque quanto mais a gente se conhece, mais livre, mais escolhas novas a gente faz e com mais sabedoria, com menos erros, né? Porque os erros não são erros que às vezes nos leva para algo ruim. Às vezes ele leva, sim, a gente para algo ruim, mas a gente é para olhar aquilo que a gente precisa cuidar, tratar, para sair desse lugar, né? A dificuldade de criar intimidade, de manter intimidade emocional. Então, as pessoas ficam pulando de um relacionamento para o outro, né? Não se apega a alguém por medo de ser machucado, mas é muito mais machucado sair com um monte de pessoas, né? Mesmo estando em relacionamento, pode haver sensação que ele não se entrega completamente. Não compartilha sonhos, medos ou esperanças. A minha garganta tá desde ontem, assim. Então, né? Esse foco, né, às vezes racional ou prático, de olhar para não valorizando o que realmente precisa ser valorizado. Esse desinteresse em saber com o que você sente, né, com o colega, com a pessoa que está ali do lado, né, quando perguntado sobre o dia, sobre as emoções, ele muda de assunto automaticamente, se distrai e demonstra interesse genuíno. Então, né, você pode sim ter sucesso aos olhos dos outros e mesmo assim estar à beira de um colapso interno. Olha só, né, como seria, olha que frase de impacto, né, parece que está bem, mas lá no seu íntimo, né, busca num vício, que nem a Helena falou antes do vício do álcool, enfim, ou outras coisas, busca num vício, sai com os amigos e chega em casa que não consegue nem parar de pé, às vezes durante o dia da semana, porque não consegue lidar com as suas emoções. E como seria ter consciência, beber só um pouquinho, né, para ser leve e ir para casa feliz, né, receber a sua família, né, que a sua família está recebendo você de braços abertos. Então, olhe bem para isso, para ver como pode mudar a sua vida. Helena, explica um pouquinho sobre esse colapso interno que os homens têm. Sim, essa situação dos homens, de eles beberem de forma descontrolada, é uma forma de eles, é uma fuga, é um refúgio, onde eles fazem isso para se esconderem então de outras
outras realidades que eles enfrentam diariamente, seja em casa, no seu lar, no seu local de trabalho. Dificilmente vais ver um homem que se alcooliza, que passa de beber algo mínimo social, dificilmente vais ver isso acontecer só por uma satisfação básica. Não. Todas as vezes essa atitude é para esconder algo muito mais grave que esse homem não está a sentir capacidade, não está a ver de que forma é que ele consegue ultrapassar. Então, esconde-se na bebida. Claro que, dependendo de como é a personalidade desse homem, ele vai reagir de uma forma mais leve, não é? Quer dizer, é a tal pessoa, o tal homem que é capaz de chegar em casa e vai-se deitar e não diz nada, continua fechado, mas também pode dar para o lado pior, que é tornar-se agressivo com a sua companheira, seu companheiro, pouco importa, em casa, com os seus filhos e tudo mais. Portanto, sempre quando um homem tem essa atitude, é sempre para esconder alguma coisa que ele não está a conseguir resolver, seja ele emocionalmente, psicologicamente. Portanto, é algo para tomar muito em conta. Agora, eu aqui queria já fazer uma pausa para nós falarmos já da nossa mentoria, antes de terminarmos esta palestra, esta primeira palestra. Quero falar sobre um pouco dessa nossa mentoria, para que vocês decidam o que fazer. Esta mentoria, ela foi criada, tanto de minha parte quanto da parte da Mónica, e ela depois vai desenvolver um pouco mais sobre isso, pela necessidade que nós cada vez detectamos mais o nosso cliente, o nosso paciente masculino, com bastantes problemas a nível psicológico, a nível emocional, de enfrentar o vosso dia-a-dia, de estarem a enfrentar aquilo que vocês passam nas vossas casas com a vossa família. E além disso, das nossas experiências também a nível pessoal. Essa mentoria, ela tem vários benefícios. Essa mentoria vai fazer com que tu, ao final dessa mentoria, vai fazer com que tu consigas quebrar esse silêncio e tu passes a ser uma pessoa mais ativa, em vez de te fechares a cada problema que acontece, seja ele no local de trabalho ou em casa. É algo que vai te dar essas ferramentas, que te vai te capacitar para tu conseguires te libertar sem voltares a sentir aquele peso de que um homem, quando mostra a sua fraqueza, aquele problema que está a enfrentar, que é um homem fraco. É um dos benefícios. Vai-te ajudar a quebrar esse silêncio. Vai-te ajudar a teres mais controle, a seres menos reativo, que isso é muito, muito importante. Como, por exemplo, cada vez que quiseres beber álcool, cada vez que quiseres estar a conviver com alguém, olhar o álcool, mas como uma situação social, ou seja, para socializar, para ter uma conversa, para estar numa reunião. Não olhar para o álcool como uma fuga, ok? Dos teus sofrimentos. Vai então te ajudar também a que tu olhes para os certos vícios, como estamos aqui a falar do álcool, como é também no tabaco, nas drogas, na pornografia. Olhar para esses vícios e saber identificá-los, não é? Para minimizar, para reduzir ao ponto até então de realmente veres que isso não faz parte da tua vida e deixares de praticar. Vai-te ajudar também na diminuição da ansiedade e do stress, está bem? Vai-te ajudar também a ter relacionamentos mais saudáveis. Essa mentoria vai-te ajudar também numa autoconfiança real
evitando o adoecimento silencioso também e o principal e muito importante, um crescimento pessoal e emocional. Nós, homens, mulheres, mas principalmente para o homem, se nós não cuidarmos o nosso emocional, a nossa mente, nós não conseguimos estar a conviver neste mundo, a viver neste mundo tão, eu não quero estar a pôr como algo muito negativo, mas tão competitivo, tão, por vezes, muito doloroso. Portanto, esta mentoria, ela vai te ajudar com isso. Portanto, quando nós terminarmos estas 9 lives, estas 9 palestras, nós então vamos lançar a mentoria e essa mentoria, ela é de 4, 5 sessões, certo? 4 sessões, a quinta é oferta, é um bónus. Estou já a falar que vocês vão ter 4 sessões, vai ser durante um mês, a última sessão, a quinta sessão é bónus, está bem? Lá vocês vão encontrar isso tudo num cronograma que, tanto nas minhas redes sociais como das da Mónica, vocês encontram um link onde está esse cronograma. Aí está tudo explicado como é que vai acontecer essa mentoria, tá? E essa mentoria, ela vai ter um valor de 394, ok? 394, mas quem se inscrever, ou vocês mulheres, que vocês oferecerem aos vossos companheiros, namorados, seja o que for, noivos, ou vocês oferecerem nas primeiras 24 horas, vocês vão ter um bónus, um presente de se inscreverem pelo valor de 249, ok? Entram para o grupo, quem estiver lá no grupo, nas primeiras 24 horas nós vamos lançar um link onde vocês podem adquirir essa mentoria por 249. Depois dessas 24 horas, o valor da mentoria é 394, está bem? Agora, nós, ao longo das 9 palestras, nós vamos falar de mais benefícios, tudo aquilo que vocês vão ganhar ao estarem a parar para olharem para vocês, olharem para o vosso emocional, para a vossa mente, ok? Isso é muito importante. Vocês vão se tornar, sem dúvida, ao final da mentoria, seres humanos, homens capazes para ter um bom relacionamento, e falo a nível familiar, mas a nível também da vossa empresa, porque vocês, empresários, empreendedores, vocês precisam de ter o vosso inteligência emocional capaz para aguentarem com todos os desafios da vossa vida, ok? Mónica, faço para ti, minha querida. Muito bem. Está o recado dado. Olha só, né, porque a importância de olhar para os sentimentos, né, olhar para esse homem que é a mulher dentro das constelações familiar, nesse sistema familiar, né, nesse movimento, mostra que o homem vem em primeiro lugar na família. Então, como seria, né, olhar para esse homem, limpar o medo, a rejeição, o abandono, a carência, o afeto e tantas outras coisas, né, que é para levar para um lugar maior, né, para ter coragem para enfrentar suas coisas e lidar com essas emoções que está tudo aqui na nossa mente, não está em lugar nenhum, não é sobre o outro, é sobre a gente mesmo, né? Eu mesmo sou prova disso, né? Quanto mudei olhando só para o meu interior. Então, no livro, nas terapias, eu escrevi um caso de sucesso de um homem que procurou a terapia, fez as 22, a mentoria, fez as terapias comigo, né? E mudou totalmente a vida dele com apenas 22 sessões e dando ferramentas para a pessoa identificar na sua casa, para a pessoa olhar para si, para entender a si mesmo e não para ficar preso em alguém, né? Não é para ficar a vida inteira preso no terapeuta, no psicólogo, e sim entender por que isso acontece e saber identificar para resolver as suas questões. Então, olha só que lindo, né? Poder se auto-ajudar, poder olhar para isso, se curar, se olhar e se entender. É a melhor coisa do mundo, né? Porque isso é maravilhoso. A gente ir lá sentar com a gente mesmo, né? Na nossa cadeirinha do pensamento e entender, opa, eu entendi que é isso. Quando eu entro nessa emoção é referente a isso que eu fiz,
é sobre esse pensamento que eu teve, eu posso limpar e sair desse lugar. Então, né, que essa imagem, né, falando nisso, que é essa imagem que o homem deseja passar e ele busca aprovação social. Então ele se fecha, se prende, se amarra, fica preso, cria uma armadura porque ele quer simplesmente só mostrar algo que, uma aprovação do outro que nem ele mesmo se aprova pelas coisas que faz. Então essa imagem do homem bom, né, que ele quer que alguém, né, que ele não tem defeito nenhum, que ele é perfeito, que ele está sempre prestativo para as coisas que você pede, ele está ali disposto a fazer tudo o que você quer, ele é compreensivo com as suas situações, e na realidade não, ele está louco para sair disso aí, não quer compreender você, mas ele demonstra que, por causa que ele quer ser bem visto pelas pessoas, ele nunca causa problema, né, e também por medo de críticas ou parece fraco. Né, fraco é a pessoa que esconde as suas emoções o tempo todo, não quer olhar para ela, né, uma fraqueza interna que leva, que nem a Helena falou no começo, né, 75% do suicídio é masculino mundial. Então, olha quanto precisa olhar para o seu pensamento, sair desse lugar que terapia é errado, que ninguém precisa saber que eu estou fazendo terapia, não. Isso é libertador, é mágico, né? Então, vamos se libertar de tudo isso. Busca essa aprovação social, agradar as pessoas de maneira de manter uma reputação, um aceito em grupos e cumprir o papel do homem ideal, né? Entender que o homem também chora assim como a mulher, e na parte espiritual, quem estuda espiritualmente entende que o homem e a mulher têm as mesmas emoções, os mesmos medos, as mesmas angústias, as mesmas frustrações, só que a mulher está buscando mais ajuda para se trabalhar o seu mental e o homem não está se reprimindo e não está olhando para isso. Então, esse nosso movimento T-Power é para olhar para você, entender esse olhar sistêmico e também identificar as suas memórias para se curar. Essa confusão entre o amor e o merecimento, né? Que esse olhar que pode achar que precisa se esforçar para merecer o amor, e o amor é natural. Quando a gente ama de verdade, a gente se ama de verdade, a gente consegue um amor de verdade. Então também a gente vai mostrar você, homem, para se amar na integridade, olhar para as suas questões. Isso faz o que? Achar que é preciso se esforçar o tempo todo, que nem a Helena também falou no começo, esse homem que quer... até teve um aqui, deixa eu ver, ele comentou aqui assim, ó, eu sou esse homem que quero dar, dou demais, aqui ele comentou, olha só que legal. Deixa eu só achar aqui, ó, eu sou esse homem, o Rodrigo, acho que é. Ele falou aqui na live nossa, falando que ele é esse homem que se doa demais para a pessoa, para os colegas, enfim, e daí fica frustrado, se sente mais sozinho ainda, porque não é se doando o tempo todo, precisa do equilíbrio do dar e receber, né? Eu dou, espero receber de volta e não só se doar o tempo todo. Então, vamos olhar para isso também. Então, agradar vira uma moeda de troca emocionalmente, né? Se eu agrado o tempo todo, acho que eu vou receber de volta e não ficam frustrados, né? Porque a gente convive, a gente tem filhos, né? A gente também entende isso, vê a frustração que o filho tem, os relacionamentos hoje, né, são superficiais. Evitar conflitos a todo custo, esses conflitos que ele teme o confronto e acredita que está agradando, né, para manter a tua paz. Então, olha quanta coisa vai ser, e muitas vezes essa coisa de ficar aceitando tudo leva para quê? Para uma anulação de si mesmo. E como é importante, né, o homem ter seu grupo de amigos para lá conversar, como é importante ter essa troca. Por fora ele pode até parecer generoso, mas por dentro muitas vezes há um grito por aceitação, segurança e pertencimento. Então, o nível energético é ali nos ataques logo. Quando estás a fazer um movimento para ajudar os outros, já viste em nível energético como é que é logo o ataque? É incrível. É, isso daí. Mas não, nós vamos continuar porque temos este propósito, é ajudarmos o próximo, então vamos continuar sempre. Vou buscar também água. Então fica a nossa mensagem, né, Helena? Fica a nossa mensagem mesmo com a garganta, a gente vai lá, não tem, né? A gente entrou nessa, não vai parar não, né? Também quem quiser adquirir o livro, lá tem falando sobre o homem, né? A mensagem fica, você pode ter tudo por fora, mas se não tiver equilíbrio por dentro, continuará se sabotando. Olha só como é a energia, né? No passado
quando vinha isso, né, que eu ia falar, me expor, falar sobre essas coisas, eu me atacava e não conseguia mais falar, tinha que parar. Hoje eu identifico, opa, o que está reverberando aqui, que precisa olhar, soltar e continuar falando, né, não parar porque veio um ataque, seja a gente mesmo se sabotando, porque no fundo a gente é humano e a gente tem que estar sempre atento a tudo isso. Quer falar mais alguma coisa? Eu já dei os recados todos, homens atentos, esposas que têm o interesse de melhorar o posicionamento dos vossos companheiros, seja na vida profissional ou seja na vida pessoal em casa, olhem para esta mentoria. Façam o seguimento durante agora estas 9 lives, as próximas 8 lives, está bem? Façam o seguimento, vejam todos os benefícios que nós temos a oferecer com esta mentoria. Tudo aquilo que nós vamos fazer ao longo das 8 lives já é uma ideia daquilo que vocês vão encontrar dentro da mentoria, está bem? E, sem dúvida, comecem a valorizar a terapia e dar abertura para essas novas abordagens, que é muito, muito importante os benefícios que vocês vão ganhar com isso, tá bom? Muito bem. Então, se isso ressoa contigo, né, você, o homem, ali, fique atento. No dia 8 de maio começa a nossa mentoria T-Power, um espaço para o homem que quer se reconectar com a sua força real. Estamos esperando vocês. Muito obrigada. Link na nossa bio, enviem um direct, que nós enviamos um cronograma para vocês ficarem com mais informação, tá bom? Tanto de minha parte, nas minhas redes sociais, Helena Leni Psi, vocês já devem saber, e a Mónica, ela também vai-vos responder. Enviem um direct, uma mensagem, tá bem? Muito obrigada, Helena. Um ótimo dia. Ali, aproveita a sua família. O próximo vai ser melhor, que hoje já sabes. Isso aí. Tá? E um beijinho, então. Vá. Na semana um bom dia. Né? Sem dúvida. Beijinho, até já a todos.